Capítulo 3 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto, de Júlio Diniz. Na Águia de Ouro. Era uma das últimas noites do Carnaval de 1855. Havia menos estrelas no céu do que máscaras nas ruas. Fevereiro, esse mês inconstante como uma mulher nervosa, estava nos seus momentos de mau humor. Mas embora o folgazão intrudo ria-se tais severidades e dançava ao som do vento e da chuva, e sob o dossel de nuvens negras que se levantavam do sul. Graças à cheia do Douro, a cidade baixa podia bem prestar-se naquela época a uma paródia do carnaval veneziano. À porta dos teatros apinhava-se a multidão. Os altos brados dos vendedores de senhas e os agudos falsetes dos mascarados atordoavam os ouvidos. Dos cabides dos guarda-roupas, provisoriamente armados nas lojas circunvizinhas aos principais salões de baile, pendiam vestuários correspondentes a todas as épocas e todas as nações, e alguns aos quais não era possível assignar época, nação, classe ou condição social conhecida. Numerosos grupos de espectadores paravam diante das exposições de máscaras à venda e tornavam o trânsito naquelas ruas quase impraticável. Era uma fascinação análoga à que produz um conto de Hoffmann em imaginações excitáveis, e exercida neles por tantas máscaras enfileiradas, cuja diversidade cômica de expressão e de gesto lembrava um enxame de cabeças mefistofélicas surgindo à luz para se rirem das loucuras da humanidade. Estes absortos contempladores a cada passo vinham a si, desagradavelmente acordados pelas pragas enérgicas dos condutores de carruagens, prestes a atropelá-los, ou pela interjeição pouco harmoniosa dos cadeirinhas, obrigados por causa deles a irregularidades no andamento da sua grave e benéfica tarefa. Só então, e ainda a custo, se dispersavam, para, alguns passos mais adiante, se aglomerarem de novo. Se é lícito comparar as grandes às pequenas coisas, veremos nestes a imagem de todos os inofensivos cismadores deste mundo, a quem sempre cruelmente vem despertar o embate dos afadigados em empresas positivas. A animação era geral na cidade. Todos corriam com ânsia, a enfastiarem-se, fingindo que se divertiam. Alguma coisa havia também no Águia de Ouro, a anciã das nossas casas de pasto, a velha confidente de quase todos os segredos políticos, particulares e artísticos desta terra. Alguma coisa havia nesta modesta casa amarela do Largo da Batalha, que desviava para lá os olhares de quem passava. Desde as 3 horas da tarde, com o tinir de cristais e de porcelanas, o estalar das garrafas desarrolhadas, o estrépito das gargalhadas, das vozerias tumultuosas e dos hurrás ensurdecedores rompiam, como uma torrente, do acanhado portal daquele bem conhecido edifício. E por muito tempo essa torrente, à maneira do que sucede com as águas dos rios caudalosos ao desembocarem no mar, conservava-se distinta ainda através do grande rumor que enchia as ruas. Os criados subiam e desciam afamados as escadas. Cruzavam-se ou abarroavam-se nos corredores, hesitavam perplexos entre ordens contraditórias. Vinham apressar os colegas na cozinha ou entretinham com promessas os impacientes convivas da sala. No entretanto, o modesto e solitário freguês, a quem uma veleidade estomacal convidara a eciar a humilde costeleta, principal troféu culinário da casa, era pouco atendido e, farto de esperar, retirava-se sorrateiro e cabisbaixo. Sob aparências de modéstia, a Águia de Ouro parecia desta vez aureolada de não sei que majestade, condigna do seu emblema. A luz escassa de um lampião da rua, batendo sobre a ave de Júpiter que coroa a tabuleta do estabelecimento, parecia dar-lhe reflexos mais brilhantes do que os do costume. Que era noite solene para aquela casa que tem já dado que entender a ministérios e empresários líricos, não podia haver dúvida. Cá embaixo, os serventes do café falavam a meia voz e mostravam no olhar certo ar de preocupação, certa importância no gesto, como se efetivamente se estivesse passando coisa de momento no andar de cima. O café contrastava, porém, com a animação que se percebia nas salas da hospedaria. Estavam desertos os lugares daquela abafada quadra, em cujas paredes ainda então existiam e ameaçavam perpetuar-se reproduções em lona dos combates que restabeleceram a independência da Grécia. A luz amortecida dos candeeiros não dissipava as sombras dos recantos. O marcador do bilhar cabeceava com sono. Os bailes de máscaras tinham derivado dali até os homens políticos. Naquela noite, as discussões sobre a guerra da Crimeia, então na ordem do dia, travavam-se ao som das valsas e das mazurcas nos teatros.
Não é, pois, neste lugar, agora melancólico e quase lúgubre, que eu pretendo demorar o leitor. Subamos e, por entre os criados que encontrarmos nas escadas e corredores, penetremos na sala de onde provém o ruído da festa que já noticiamos. O leitor, por certo, conhece o recinto. As suas particularidades arquitetónicas não requerem também as fadigas da descrição. É um jantar de rapazes a festa a que viemos assistir. Chegamos, porém, tarde. O fumo dos charutos enevoa a sala e empana o fulgor das luzes. O jantar vai no fim, a desordem, portanto, no ponto culminante. Há já cálices partidos, vinhos preciosos extravasados, convivas em todas as posições, algumas indescritíveis. A vozaria é atordoadora. A confusão pode dar uma ideia de Babel. Tratam-se simultaneamente todos os assuntos. As transições fazem-se com uma rapidez que surpreende e embaraça os próprios interlocutores. A atenção que se desvia um segundo é a atenção perdida. Não encontra depois já o diálogo onde o deixou. Às vezes, a conversa generaliza-se. Momentos depois, distribui-se em especialidades por diversos grupos. Mais tarde, generaliza-se de novo. Em certas ocasiões, todas as bocas falam. Cada um se escuta a si. Noutras, algum orador consegue por instantes fazer-se escutar de todos, até que à parte, um incidente, um gesto, restabelece a independência primitiva. Dão-se também verdadeiros encruzamentos de conversas. O dos pés da mesa responde ao dito que houve ao da cabeceira, enquanto que os intermédios se entretêm de outros objetos. É um baralhado de palavras em que a custo se tira a limpa expressão do pensamento. Ali fala-se em literatura e ouve-se, de quando em quando, pronunciar o nome de algum romancista ou poeta de vulto ou da moda. Perto, discute-se política e julgam-se, no momento e com a mais desenganada crítica, as primeiras capacidades financeiras, diplomáticas e militares da época. Conversam mais longe de aventuras de amor dois rapazes fronteiros e, atravessando-se diagonalmente com tão agradável prática, o diálogo de outros dois exerce sobre modas de casacos. Um grupo exalta-se, tratando assuntos de teatro lírico e premeditando pateadas e ovações. Juntos deste, dois entusiastas de hipicultura fazem a história pitoresca de compras, vendas e manhas de cavalos. A própria filosofia alemã fornece alimento à animação dos discursos. E tudo isto interrompido de gargalhadas, de cantigas, de juras e exclamações em todas as línguas. Seria igualmente difícil determinar o elemento comum dos indivíduos reunidos ali. Há-os das mais diversas condições. Desde o jovem padre, que põe a trapos a ciência e a paciência dos cabeleireiros para disfarçar, quanto for possível, os vestígios da tonsura, até ao oficial do exército, todo possuído das branduras civilizadoras do século e para quem a mesma caça é a ocupação bárbara e aflitiva da sensibilidade. Há-os das mais diversas idades. Desde o colegial de ontem, ainda imberbe e embriagado com as primeiras comoções da vida de adolescente, até ao velho, que ingenuamente persuadido de que o tempo se esqueceu de lhe contar os anos, deixa passar a geração contemporânea da sua e insiste em viver entre rapazes vida de rapaz. Há-os em diversas circunstâncias monetárias, desde o capitalista, que vê correr descuidada a fonte dos seus rendimentos, com a tranquilizadora confiança no inesgotável manancial que a alimenta, até à classe dos encostados, verdadeiros mártires da moda, cuja vacuidade de bolsa lhes constrange a imaginação a fabricar sistemas cotidianos para os manter, embora à custa de humilhações, naquela atmosfera fora da qual já não sabem respirar. Há-os de todos os graus de inteligência, desde o escritor aplaudido e que, sem favor ou com ele, conquistou reputação nas letras, até ao analfabeto, cujas sandices são saudadas com gargalhadas que ninguém procura reprimir na presença dele próprio. Finalmente, esta reunião de elementos, debaixo de todos os pontos de vista tão heterogéneos, é uma porção da sociedade que pretenciosamente se decora com o título de elegante e para pertencer à qual é difícil fazer resenha dos requisitos necessários, pois que nem a própria elegância, na verdadeira acessão do termo, é dote genérico dos seus membros. O motivo do jantar. O jantar não tinha motivo, e era esta outra circunstância que o caracterizava. Um jantar pode muito bem ser motivo de si mesmo, sendo possível dele dizer-se, de alguma sorte, em linguagem filosófica, que tem em si a razão suficiente da sua existência. Na companhia encontraremos alguém já conhecido nosso. E como, até agora, só tenho apresentado ao leitor 3 pessoas,
Não será prova de grande perspicácia da sua parte adivinhar qual dessas três será. Efetivamente, é Carlos Whitestone, um dos convivas e não dos mais sisudos. Ficava próximo da cabeceira da mesa. Carlos era quem mais vezes conseguira encaminhar a um fito único todas as atenções e modificar a Assembleia a ponto de lhe poder referir o Contiquere omnes de Eneida. Verdade é que não tão completamente o fizera como o herói troiano, pois nem tinha a destruição de Ilion a descrever, nem a paciência dos tiros a escutá-lo. Carlos Whitestone passava por estar muito em dia com os boatos cômicos e escandalosos, de que sempre e em toda a parte é tão sôfrego o paladar social. Por isso o escutavam todos com prazer. Sinto que não chegássemos a tempo de ouvir o princípio da narração que eu levava em meio. O nosso homem, dizia Carlos, acendendo um charuto no de um jornalista seu vizinho. Apesar do aviso que recebera, resolveu na melhor das boas fés. Então é a boa fé dos maridos, comentou a meia voz um padre que, atrasado nas operações gastronómicas, investia com denodo contra um tímbalo de pombos, ainda miraculosamente intacto, e acrescentou: não sei de outra que és seda. Regula por essa a dos amantes ingênuos, acudiu Carlos ao comentário. Mas é de menos consequências, respondeu o outro. Silêncio, Padre Manuel, bradaram algumas vozes. Vamos lá, Carlos, e depois? Depois, prosseguiu Carlos, enfeitou-se, perfumou-se, aparamentou-se, frisou-se e tingiu-se, que não esqueça, acrescentou do fim da mesa uma voz. E tingiu-se sim, disse Carlos, e feitos todos estes aprestos, caminhou para a entrevista. E como se realizava essa entrevista? Perguntou um militar. De uma maneira muito singular, prosseguiu Carlos. O conselheiro, todas as noites, depois de pousar na relva o chapéu, a bengala e as luvas, trepava como um esquilo pela faia que fica junto da varanda e... Ora, impossível! Exclamaram alguns rindo. Palavra! Isso é contra todas as leis da mecânica. Aquele bojo, principiou a dizer um estudante da universidade. Pelo contrário, atalhou o outro, é exatamente o bojo que o faz subir. Lembra-te do princípio de Arquimedes, os aeróstatos. A queda do conselheiro seria uma bela experiência para um curso de física. Divertida, anotou uma voz. Como exemplificando as leis das quedas dos graves. Um tão grave personagem, concluiu o primeiro. Estes sujeitos guindavam o calembour ao supremo grau da escala do espírito. Então, deixem falar o Carlos. E depois, disseram alguns curiosos. Carlos continuou. Naquela noite, porém, estava reservada ao conselheiro a mais triste surpresa. Ao entrar na espessura da folhagem, deu de caras com o outro. Com o Vítor. Exatamente, com o Vítor. Imaginem agora vocês o soberbo diálogo que seguiu ao encontro. Devia ser preciosíssimo, que harmonioso certame de rochinóis. O conselheiro principiou talvez por dizer-lhe: Titre, tu patulae recubrans sute midgefagi formosan resonares e docis amaril das silvas. Protestes contra o recubans. A posição de Vítor era menos cômoda. Mutatis mutandis, já se sabe. Ó Padre Manuel, disse-nos como a tua latinidade exprimiria a posição em que estava o Vítor. Não interrogues o padre, não vês que ele está, como os antigos agoureiros, consultando as entranhas das aves? Respeitemos a solenidade do ato. Mas as consequências, Carlos, quais foram as consequências? As consequências foram as que vocês já sabem. O conselheiro... Neste ponto, a narração de Carlos foi interrompida por o criado da hospedaria, que se aproximou dele para lhe entregar a carta. Com a sua permissão, meus senhores, disse Carlos, preparando-se para abri-la. Bravo! Exclamou o jornalista. Temos carta de algum eco impaciente. E um folho a melácio, cantarolou um diletante, voltando as costas da cadeira para a mesa. É a proposta de capitulação de alguma Troia sitiada, disse o militar. Cheira-me a fumo de gambiarra e ribalda. Temos intriga de camarim. Anteveja, então, uma descarga de bilhetes de benefício a que poucos escaparemos. Carlos sorria ao abrir a carta. Oh, Carlos, olha que são perigosos para as digestões os sobressaltos do coração, notou o estudante de medicina. Sossega, é um excitante a que já estou habituado, respondeu Carlos. De repente tornou-se sério. Má nova, disseram alguns. O caso complica-se. As exigências da beneficiada sobem até ao acróstico. Querem ver? Não é isso. Aposto que mais outro conselheiro trepa uma segunda faia. E desta vez vinga o colega na pessoa de Carlos. Carlos não escutava já.
Ergueu-se, aproximou-se do aparador e escreveu no verso do bilhete que recebeu algumas palavras à pressa. Enquanto fazia isto, os companheiros do festim, fingindo ditar-lhe a resposta, diziam: Meu anjo, se no céu voo nas asas do amor, qual outro Leandro eu, náufrago, minha Heloísa, seu infortúnio de Abayar, Julieta, quando o Rochinol. Carlos voltou para a mesa depois de fechar a carta e de entregá-la ao criado. Esforçava-se por manter nos lábios o sorriso, mas o esforço era visível, circunstância que, como sempre, lhe anulava o efeito. Que é isso? Disse o militar que lhe ficava de fronte. Respiraste a peste nessa carta? O nosso Manrique terá de correr a salvar a sua Leonora das garras de um conde de Luna, disse o diletante. Ulisses voltou aos lares domésticos, o que vale por um mandado de despejo aos... Um capelista, menos atencioso, insiste pelo pronto pagamento de uma avultada conta de enfeites. Um dominó leva a sua ingratidão até... Já vão numerosas as hipóteses, disse Carlos, enchendo um cálice de vinho e procurando conservar as suas palavras o tom jovial do princípio da noite. Depois acrescentou: Este bilhete era para me recordar. Ai, recordações! Tu souviens-tu de même de nous transporter pour l'un? Para me recordar que era hoje o dia dos meus anos, concluiu Carlos. De veras? É o que te digo. Quand tu m'as dit je t'aime, j'avais alors 20 ans. E estavas calado com isso. Se o ignorava, quando o soubesse a tempo, não me teriam aqui. Então, receber-nos-ias em tua casa? Também não. Costumo consagrar estes dias exclusivamente à vida de família. Oh, sentimentalismo! Britânico, pés no fender, pantes na mesa, times na mão. E de quando em quando um monossílabo rosnado, uma interjeição que produz na garganta o efeito do ácido prússico. Delicioso. Deve ser um céu aberto, mas o céu inglês um pouco turvo de nevoeiros e de carvão de pedra, não esquecendo uma parafrase de algum texto bíblico e umas variações vocais sobre motivos de God Save. Carlos sorriu, respondendo: Creiam-me, de vez em quando tem os seus prazeres também um dia passado assim. Eu quero acreditar que, dos circunstantes, muitos, se não todos, sentiam a verdade do que acabara de dizer Carlos, e também possuíam faculdades para apreciar estes íntimos gozos de família. Mas envergonhavam-se de fazer tão claro, e em plena ceia de carnaval, tal confissão. Que querem? Não está em moda trazer o coração à vista. É costume tratar como ridículas todas as manifestações de sentimento. Consideram-se como pequenas fraquezas que, como milhares de outras, só se deve confiar na descrição das 4 paredes do nosso quarto. Carlos, porém, não sabia dissimular. Com verdadeira convicção e franca ingenuidade, dissera aquelas palavras, que lhe valeram alusões epigramáticas ao que eles chamavam respeitabilíssima tendência para pai de famílias. O bilhete que motivara esta cena e que parecia haver impressionado de veras Carlos era da irmã e dizia apenas: Charles, é hoje o dia 19 de fevereiro. Fazes 20 anos. Julguei que seria desnecessário pedir-te para nos dares o prazer de te vermos connosco. O pai esperava-te. Adeus, Jenny. A este pequeno bilhete, Carlos respondeu apenas: Jenny, confiaste demais na minha memória. Acredita que me esqueci. Não me sucederia ao mesmo de certo se, em vez do meu, fosse o dia de aniversário de qualquer de vós. Fazes-me a justiça dessa suposição, não é verdade? Agora não posso valer-lhe. Obriguei-me a seguir até ao fim companheiros tão todos como eu. E, quando os deixasse, não sei se ainda iria em estado de poder, sem profanação, sentar-me ao teu lado, à santa e patriarcal mesa de família. Bem vês que nem vale a pena festejar o dia em que veio ao mundo mais uma cabeça leve. Amanhã te pedirei perdão. Como me lembrei também de fazer anos na segunda-feira de entrudo. Teu mau irmão, Charles. Afinal, após algumas explicações mais, um dos convívios levantou-se, empunhando o cálice. Meus senhores, proponho que saudemos o aniversário de Carlos, bradou, em tom de brinde. Apoiado, responderam todos imitando. Carlos, continuou o primeiro, beba aos teus 20 anos. Contes pelos 365 dias que se vão seguir aos de hoje as paixões que fizeres nascer. E possas tu... Não se admitem longos speeches. Olá, bebamos, disse uma voz. É sempre mais expressivo o golo que entra do que a frase que sai, acrescentou outra. Até porque,
devendo sempre dar-se a primazia ao mais sábio, é o vinho que a merece, pois é ele, neste momento, o que mais sabe. Ora, faz-nos o favor de nos poupar, ao menos agora, à difícil gestão dos teus Kallenburgs. Então, bebamos, insistiu o coro. E o brinde foi geral. Carlos correspondeu constrangido àquela saudação. Parecia-lhe estar vendo Jenny a olhá-lo com uma expressão de amigável desgosto. Jenny, a única a fazer companhia ao velho negociante, que não pouco devia ter sentido a ausência do filho. Durante toda a noite já não era para o pobre rapaz dissipar completamente aquela impressão penosa. Apoderara-se de Carlos Whitestone um pensamento fixo, um quase remorso de se ver ali, e este efeito, se não lhe distraía completamente a atenção dos assuntos que na sala se tratavam, enfraquecia-lhe a intensidade dela a ponto de nem já tomar parte nas discussões, nem o ocuparem por muito tempo as ideias aventadas pelos outros. À placa da câmara escura, não preparada na oficina fotográfica, é comparável o pensamento em ocasiões assim. Lá se gravam ainda as imagens das coisas exteriores, mas, não as fixando a atenção, dissipam-se rapidamente, removidos os objetos que as motivaram. Daí o tom distraído e indiferente das raras observações feitas por Carlos no resto da noite, e a impaciência de algumas respostas que foi forçado a dar. Entre muita coisa que se disse na sala, eis o que ele ouviu, sem escutar. A qualquer destes assuntos não costumava Carlos, nas ordinárias disposições de espírito, recusar atenções nem esquivar a concorrência própria. O jornalista, que ficava ao lado dele, interpelou-o pela preocupação em que o viu. Ora, uma observação qualquer da parte deste jornalista tendia fatalmente a degenerar em longa revista literária, que era difícil interromper. Que tem você, homem? O tal bilhete produziu um efeito quase apoplético. Coragem. É negócio do coração? Alguma loura enovada nisso, hein? Oh, as inglesas! A desassombrada candura do seu suavíssimo to flirting, daquele flertar, como, com tanta razão, traduz Garrett à falta de melhor vocábulo. E ele aí principiava. Você já leu Garrett, Carlos? Que me diz daquelas viagens, hein? Oh, é inquestionavelmente o melhor dos seus livros. Prefiro às de Xavier de Mestre, que eu não participo da admiração geral por Xavier de Mestre. É preciso que saiba. Pausa, durante a qual saboreou um golo de xerez. Depois de alguma asserção mais arrojada, a pausa era de rigor. Carlos, já se sabe, não retarguiu. Neste intervalo, pôde ouvir o convívio próximo que dizia: eu agora, o que desejava era ter, pelo menos, 300 contos de reis. Ia daqui a Paris. Depois... O jornalista prosseguiu. Xavier de Mestre inspirou-se de Sterne, é evidente. Ficou, porém, a grande distância dele. A viagem sentimental, sim, a Sentimental Journey, é um livro delicadamente temperado de uma certa especiaria filosófica, única que se combina com vantagem à literatura amena. O humor morreu com Sterne. Pausa. A demasiada filosofia gela a inspiração literária. Aí tem Pope. É frio, é árido, é marmório. Pausa. Os poetas franceses não têm tanta tendência para se deixarem filosoficar. Permita-me o neologismo. Victor Hugo, às vezes. Qual prefere você, Carlos? Lamartine ou Victor Hugo? Victor Hugo é mais byroniano. E é notável que fosse Lamartine quem cobiçasse o Childe Harold, força de contrastes. Aquele Childe Harold. Que me diz você àquele Childe Harold? É o único poema verdadeiramente romântico que se tem escrito até hoje. Pausa. Perdoe-lhe o Poor Paltry Slaves com que nos mimoseia, e note que eu não sou admirador cego do Byron. Nova e maior pausa, durante a qual o orador acendeu um charuto. Carlos continuava calado. Percebeu então que num grupo vizinho se dizia: quem tem uma bonita parelha é o Visconde de Custóias. Melhor é do Manuel Galveias. E mais adiante: perdão, menino, para mim, a síntese não é uma mera condensação dos fatos analíticos. A síntese precede a análise e dá esta a força que vai buscar ao mundo interior, isto é, verte nela o imutável, os princípios evidentes. Kant? O jornalista continuava: eu não me regulo pela crítica convencional. É o meu sistema. Não me resolvo a atuar amém à opinião dos povos. Pausa.
Por exemplo, tenho a sinceridade e a coragem de confessar que não me fascina Dante. Grande pausa. Padre Manuel, dizia nesta ocasião do fumo da mesa um dos convivas, apontando para o cálice que levava aos lábios. Ecce Deus qui lotificat juventum meam. O padre sorriu, mas não disse nada. Comia. Porque, afinal de contas, prosseguiu o discursador, você há de concordar comigo. Dante é um rapsodista quase como Homero. O que é a Divina Comédia, senão um compêndio de crenças religiosas daquele tempo? Pausa. O que há a respeito da Revolução Carlista em Pamplona? Ouviu Carlos perguntar. Nada mais se sabe por enquanto, apenas que estão implicados alguns sargentos, cabos e paisanos, respondia outra voz. E continuava a dissertação literária. O grande merecimento de Dante é o da forma. Lá essa qualidade tem ele. Logo os primeiros versos. Nel mezzo del cammini di nostra vite. Acho, porém, dotes superiores a Boccaccio. Então, o que quer? É um espírito encarnado em corpo de menor vulto, mas... Você já leu o Decameron. Deve ler. É um livro excepcional. Há nele alguma coisa que vai além do século em que foi escrito. E esse é um sinal supremo do gênio. As imitações de La Fontaine são pálidas. Desengane-se. La Fontaine, afinal, era contemporâneo de Luís XIV. Naquela corte não podia existir a verdadeira inspiração. Abomina a literatura desse tempo. Detesto Luís XIV e o seu século. Pausa. Molière salva-se. Mas porquê? Porque o género cômico tem uma índole especial. Não é a inspiração que o regula, é a análise, é a reflexão filosófica. Eu aposto, berrava um político, que se os aliados se meterem a dar o assalto a Sebastopol, não ficam só vivos. Veremos, questionava outro. Deixa Omer Pachá ocupar a estrada de Sebastopol a Simferopol e depois falaremos. Olha que ele já desembarcou na Eupatória com 40.000 homens. O jornalista continuou. Há um único homem que admiro, em qualidades cômicas, mais do que Molière. É Rabelais. Oh, o Rabelais é o meu livro. Há 3 livros que nunca tiro da minha banca de estudo, nem da minha mala de viagem. É a Bíblia, os Lusíadas e Paulo e Virgínia. Já sei, é o costume, disse enfim Carlos, levantando-se já impaciente e procurando subtrair-se à torrente de perguntas, respostas, apreciações críticas, cotejos e situações que saíam em tom categórico da palavrosa boca do vizinho. Não há tal, respondeu este, porém, tomando-lhe o braço e levantando-se igualmente. Esses são as fórmulas dos 3 grandes sentimentos da alma, o da religião, da pátria e do amor. Bem não sei, mas confesso-lhe, o que por temperamento mais me seduz é a pintura social e a análise das paixões, e só 3 homens as fizeram bem. Lesage, Richardson e Rabelais. A criação de Pantagruel e Gargantua é famosa. Quem dizes tu que tem uma garganta famosa? Exclamou, voltando-se um diletante por trás de cuja cadeira os 2 passavam naquele momento. Falas de Ponti? Oh, que mulher, que vocalização, que sentimento! Aí tornas tu com a Ponti, disse um velho rapaz, pronunciado adversário da prima-dona, e um da numerosa seita, que passa metade do ano a suspirar pelo teatro lírico e a outra a dizer sistematicamente mal das companhias escrituradas. És capaz de sustentar que vai bem na norma. Sou vice da Rossi Cassi. A Rossi Cassi? Oh, porcanhês desalmado! Não sacuda as reputações cobertas pelo pó do tempo. Pff, que poeira! Vive da atualidade! Falar na Rossi com esse entusiasmo de conhecedor equivale a um assento de batismo feito pelo menos em 1800. Nego! Bradou empespinhado o velho rapaz. Pace sepultis, disse o padre. Lascia la donna in pace, trauteou outro diletante. Carlos e o jornalista tinham passado adiante. O jornalista ia já a falar em libretos de óperas, em Felice Romani, em Manzoni, no Eiffù, de Cinque Maggio, etc, etc, etc. Carlos foi retido agora pela mão de um rapaz, junto do qual tinham chegado. Aqui está quem nos pode informar, dizia o que o segurava. Ó Carlos, dize-nos uma coisa. Conheces a Laura Viegas? Não, respondeu Carlos distraído. Conheces por força? A filha do Viegas, daquele brasileiro que comprou a quinta do Pedroso. E então? Mas conheces? Bem, que dote achas tu que terá aquela rapariga? Carlos encolheu os ombros, significando a sua ignorância e preparando-se já para seguir para diante. Quando o outro, a quem igualmente preocupava esta ciência dos dotes, o segurou por sua vez. Não tem que ver,
o Viegas não pode dar mais de 9 contos. Triplique e não lhe faz favor nenhum, disse do alto da mesa o padre, conseguindo passar esta nota por meio de uma briga travada entre os mais disparatados assuntos. Ora aí tens, disseram os disputantes, aceitando o auxílio como de valia provada. O padre limpava tranquilamente os beiços e enchia um cálice de malvásia. Então diz o padre Manuel que o Viegas tem pelo menos, dizia de lá o padre, elevando o cálice entre os olhos e a luz e revendo-se na limpidez do licor. E antes de completar a frase, levou à boca e despejou-o de um trago. Depois continuou. Tem pelo menos, aqui enxugou os lábios e enfim concluiu. 77 contos de reis. Ora, Carlos passara para o outro lado da mesa, seguido ainda do jornalista que lhe ia dizendo. É a questão do dia, o dinheiro, a literatura recente. E daqui passou a falar de Alexandre Dumas Filho, d'Émile Augier, de Ponsard, etc, etc. Deixa-te disso, dizia no ponto da sala a que os dois chegavam, um rapaz imberbe e ainda em estudos preparatórios. A Emília Vitorina é outra qualidade de mulher. Ainda ontem, em casa do Barão Tavares, me encontrei com ela. Trajava de Maria Stuart. Era uma perfeita rainha, uma mulher distinta, esplêndida. Foi, já não é. Descobriram-se-lhe os primeiros estragos quando em ti apareciam os primeiros dentes. A idade, dizia o outro. Ora, a idade. A mulher tem sempre a idade que parece ter. Concordo. Mas depois dos 40 e tantos anos, a mulher parece ter a idade que tem. Bárbaro! Oh, Carlos, que dizes tu? Digo que sim, respondeu Carlos, que nem atenderá à discussão. Está esta criança do Duarte a afirmar que prefere a Emília Vitorina à Mariana Prazeres. E prefiro, repito. Não sejas ímpio. Quem não acha admirável aquela bonita cabeça da Mariana? E a mão? Aquela mão comprida e delgada, onde as veias se desenham em azul, a verdadeira mão artística, aristocrática. No assunto mãos, peço licença para citar a primeira, das províncias do Norte pelo menos, a de Clementina Realva, lembrou um indivíduo a quem a conversa arrancou uma quase modorra. Apoiado, entoaram muitas vozes. A propósito da Clementina Realva, exclamou uma crónica viva de boatos do dia. Sabem que o Chico da Lousa sempre a tirar por justiça? De veras? Asseverou-me ontem o Brito, que, como sabem, é todo dele. Terrível catástrofe. Deixa lá. O Chico o que mais quer é empregar-se. Ora, o Realva pai tem influência e, feitas as pazes do estilo, sim, as pazes sentimentais dos quintos atos dos dramas. Que influência tem o Realva? Perguntou, encolhendo os ombros, um malogrado aspirante à eleição popular. Não, está feito. O cunhado é empregado na Secretaria do Reino. E o Ministério deve-lhe serviços. Estás enganado. Foi moda falar-se aí muito nos serviços eleitorais do Realva. Pois eu digo-vos que ele nem 4 votos arranjou ao Reboredo. Como não arranjou? Oh, menino, pois quem levou lá o Reboredo? Quem levou lá o Reboredo foi... Eu te digo, Pires, ele teve em tempo alguma influência no Ministério, mas depois de um certo emprego na alfândega que pediu para o sobrinho e que não obteve, abandonou a regeneração. Que sobrinho? O que nós em Coimbra chamávamos o gigante Polifemo? Oh, que alarve! Sempre foi um homem que teve a habilidade de concluir o curso e que nunca se pôde conformar com a existência dos antípodas. Dizia ele que até lhe fazia mal pensar na posição incômoda em que haviam de viver esses pobres diabos se existissem. E um dia em que ele... Uníssona e estrepitosa gargalhada, partindo de um grupo que estava já em pé no outro extremo da sala, interrompeu a história. Todas as atenções e todos os olhares convergiram para ali. Eram 4 rapazes que riam, e riam até lhes caírem as lágrimas dos olhos. Junto destes, o quinto mostrava, em certo ar constrangido, poucas disposições para expansão igual. É impagável este homem, dizia um dos que riam. Que foi? Perguntavam os que não faziam parte do grupo, rindo já com antecipação também. O dos ares constrangidos respondeu. Não façam caso, são todos. Que foi? Digam, insistiam todos na sala. É aqui o Cláudio Pires que fez uma das suas descobertas. Eu disse, tentou este interromper. Silêncio, brandaram muitos a um tempo. O Cláudio, continuou um dos que mais ria, ouvindo aqui o Lourenço falar com elogio em um sistema de comportas que viu no estrangeiro,
observou-nos que havia de se estar bem por lá. Por isso que nada se lhe acomoda melhor com o estômago depois do jantar do que com as comportas. Comportas de marmelos ou assim uma coisa, é o que eu disse. A justificação foi sufocada por um coro geral de gargalhadas. O bárbaro era capaz de roer os diques dos Países Baixos e sacrificar a Holanda a uma geral inundação. Que terrível capricho estomacal! Vejam de quem está dependente a sorte dos impérios. Esta escapou a Volney. E os ditos sucediam-se e cruzavam-se em epigramas, e a confusão subia de ponto com isto. Até que, enfim, uma voz dominou o tumulto. Reparem que são 11 horas e que é tempo de fazermos a nossa entrada solene nos bailes de máscaras. Era o velho rapaz que falava. Erguendo-se da mesa, exclamou enchendo o cálice. Às nossas conquistas desta noite. Apoiado, disseram todos imitando. Às nossas conquistas. E seguiu-se tal arrastado de cadeiras que parecia uma tempestade. Passados alguns minutos, desembocavam do portal da Águia os joviais companheiros, depois de um jantar que durara 8 horas. Os passos de muitos ressentiam-se do emprego desta terça parte do dia. Um dos convivas, que estivera até ali quase sempre silencioso, tomou então o braço de Carlos e, apoiado nele, caminhou com movimentos mal seguros por o largo da batalha, dizendo em tom confidencial e quase comovido estas palavras que ia entremeando com prolongadas aspirações no tubo do volumoso cachimbo. Carlos, tu és meu amigo, talvez o único amigo que eu tenho. Por isso vou confiar de ti a última das impressões que eu revelei em verso. Eu gosto de falar disto com quem me entenda. Os poetas precisam de um coração para o eco. Almas de sensitiva. Apesar da intimidade em que é feita a confidência, muitos dos que a ouvira cercaram-se dele, porque tinha certa nomeada o engenho poético e improvisador de quem falava assim. Alguns, porém, já tinham travado conhecimento com várias máscaras desgarradas que encontravam caminho do teatro. 2 seguiam cantando a plenos pulmões o dueto de Lucia. O sole più rápido a surgir-te presta. O poeta confidencial principiou a recitar com certo entusiasmo quase selvagem o seguinte hino ao tabaco, o qual, devemos confessar, não era muito para produzir eco nos corações. No centro dos círculos de nuvens de fumo, um Deus me presumo, um Deus sobre o altar. Nem de outros turíbulos me apraz tanto incenso como deste imenso cachimbo exemplar. Em divãs esplêndidos cruzadas as pernas, fuma, horas eternas, o ardente sultão. Subindo-lhe ao cérebro mais de caroma, esquece-me a fuma, oriz e alcorão. Longe, longe o ópio que os sonhos deleita, da mísera seita dos teriaquis. Horror ao narcótico que vem das papolas, e ao que ardem caçolas no altar de Cassis. Que a raça gentílica das zonas ardentes consuma as sementes do arábio café, despejem-se as chávenas da atroz beberagem da cor do selvagem da adusta Guiné. E a tal folha exótica delícias da China da nossa macina trazida de lá, servida em família de um morno hidroinfuso anátema em uso das folhas do chá. Nem tu, ó alcoólico humor dos lagares, terás meus cantares, meus hinos terás. Embora das ânforas vazado nas taças, aos outros tu faças a língua loquaz. Cerveja britânica de furor espuma, de coisa nenhuma me podes servir. Quando doce do lúpulo gabar em proezas, às bocas inglesas desato-me a rir. Nem venha da cânfora pregar maravilhas, o das cigarrilhas, famoso inventor. Raspaíla é cismática, eu sou ortodoxo, o seu paradoxo não me há dele impor. Meu canto é da América, país do tabaco, perante o qual Baco seu sceptro partiu. A Europa, a Ásia e a África e a Terra hoje toda, este herói da moda de fumo cobriu. Até na Lapónia da gente pequena se fuma, e no Sena, no Tibre e no Pó, no Volga e no Vístula, no Tejo e no Douro, que imenso tesouro se deve Nicô. Meus áridos lábios mais fumo ainda aspirem, que os parvos suspirem por beijos aos 1000. Não quero outros ósculos, não quero outra amante, quem mais dodejante que o fumo subtil. Tornadas Vesúvios as bocas fumegam, das nuvens que cegam vomitam montões. Fumar, ó delícias, prazer do nababo e leva o diabo do mundo das paixões. Bravo, disseram quando se escutavam, de veras entusiasmados com a musa do recitador. O próprio Carlos sorriu, menos preocupado já. Principiava a dissipar-se-lhe a nuvem. Quem compra uma senha? São João, quem quer? 12 vinténs, meus amos, 12 vinténs.
Com estes análogos pregões, caiu um bando de negociantes de senhas sobre os recém-chegados da Águia, que trataram de obter bilhetes da melhor maneira possível. Cedo entravam no salão do teatro, onde já centenas de pessoas morriam de calor, de asfixia e de tédio, e eram trilhadas, apertadas, esmagadas quase aos encontrões dos máscaras, arrebatados num galope vertiginoso. O leitor, que todos os anos costuma saturar-se de fastio ali também, com boa vontade me dispensará de o constranger a repetir mais uma vez a operação, recordando essas horas de insipidez a que se sujeita sob o pretexto de gozar o carnaval no Porto e para fazer o que todos fazem. Uma das mais poderosas razões dos nossos atos na vida. Pedindo vénia por tanto tempo haver demorado, em diversão fora dos seus hábitos, provavelmente mais pacíficos, o que fiz só por necessidade que tinha de mostrar em ação o caráter do nosso herói e exemplificar o seu sistema de vida e sua companhia habitual. Concordo em que nos retiremos e vamos a cenas menos agitadas do que estas, que nem consolam nem divertem. Fim do capítulo 3.